Em 2017, o meu colega de quarto foi preso por ter uns aparatos para fazer drogas. Para piorar a situação, a apreensão aconteceu na propriedade do senhorio. Por isso, embora não tenha sido feita qualquer acusação contra mim, eu acabei despejada. O dinheiro já estava curto, então, sem a contribuição desse meu colega de quarto para o aluguel, eu teria que me mudar de qualquer maneira. Mas agora eu só tinha 3 dias para encontrar um lugar. Morando em uma área rural, as minhas opções eram limitadas. Havia apenas um outro pequeno complexo de apartamentos e as taxas eram 2 vezes mais altas. No entanto, encontrei um aluguel recém-listado a apenas 8 quilômetros de distância. Parecia um antigo celeiro que havia sido reformado e transformado em duplex. A listagem dizia que ambos os andares estavam vagos, mas mostrava apenas fotos do andar interior. Era pobre, mas eu não tinha espaço para reclamar. Liguei para o proprietário, um velho de voz doce com um forte sotaque sulista, e reservei o andar de baixo. No dia seguinte, juntei os poucos pertences que tinha e fui até a fazenda. O velho estava me esperando na casa principal. Ele se parecia com o que eu havia imaginado. Jeans sujos, botas velhas, uma barriga grande e uma longa barba grisalha que combinava com a camisa de algodão. Estacionei e fui cumprimentá-lo. Olá! Ele acenou para mim enquanto eu caminhava até ele. Olá, eu respondi, forçando qualquer grama de carisma que consegui reunir em meu tom. Eu me chamo Melissa, a sua propriedade é linda. Ele estendeu a mão. Ele... Ai, obrigado. Deixei cair minhas malas para receber o seu aperto de mão. Ela não é mais o que costumava ser, mas tá boa bastante. Ele se ajoelhou para pegar as minhas malas. Ah, não precisa fazer isso. Não é tanto assim. Eu disse a ele, mas ele balançou a cabeça e os pegou mesmo assim. Onde você vai ficar é lá nos fundos, ele disse, enquanto começava a andar naquela direção. Desculpa, mas eu ainda não tenho acesso para lá. Você pode dirigir e estacionar na grama se quiser. Não havia como meu carro passar pela grama alta. Não, tudo bem, eu não me importo de andar. O duplex ficava a menos de 50 metros da casa principal, e havia um caminho desgastado pela grama alta para chegar lá. Era verticalmente simétrico, com as janelas nos mesmos lugares do primeiro e segundo andar. A janela do segundo andar parecia não ter vidro. Parecia menor do que nas fotos, mas eu estava ansiosa pela serenidade da noite em uma fazenda. Ele destrancou a porta da frente e acendeu as luzes. Cheirava a feno, esterco e madeira, algo com o qual eu teria que me acostumar. À minha direita, havia uma velha TV de tubo em um armário com uma poltrona reclinável apontada para ela. Atrás dele ficava o banheiro e atrás dele ficava o quarto. A cozinha ficava ao longo da parede dos fundos. À minha esquerda havia uma escada que levava até uma escotilha no teto. O que é isso? Eu perguntei a Eli, apontando para a escada. Esse é o caminho para cima por enquanto. Eventualmente eu vou adicionar uma porta e subir umas escadas até a parte de trás do lugar, só que eu ainda não consegui fazer isso. Ele deixou minhas malas no centro da sala. Mas não se preocupa, ninguém mais mora aqui ainda e eu não pretendo alugar o andar de cima até terminar a outra entrada. Tudo bem, eu disse enquanto continuava a olhar ao redor do espaço. Você transformou aqui em um espaço residencial recentemente? Não, ele respondeu. O meu avô transformou esse lugar de celeiro em casa há muitos anos para algumas primas distantes, gêmeas aparentemente. Eu não conhecia nenhuma delas muito bem, eu só herdei esse lugar há alguns anos. Sinto muito pela sua perda, eu disse, mas ele balançou a cabeça. Eu não era muito próximo dos meus pais depois dos 18 anos, ele bufou. Eu não gostava muito de agricultura, mas à medida que envelheci, mais atraente ela se tornou. Meus pais trabalharam incansavelmente para tentar manter essa fazenda tão grande e lucrativa quanto o meu avô, mas tiveram dificuldades. Como fiz minha própria pequena fazenda, pensei que, ao herdar esse lugar, poderia, fazer funcionar. Mas eu lutei assim como eles. É por isso que eu estou alugando o lugar. Ele disse, encolhendo os ombros. Tenho certeza que administrar uma fazenda é incrivelmente difícil, especialmente sozinho. Bem, ele fez uma pausa. Ele olhou um pouco ao redor da sala antes de continuar. Não seria tão ruim se não fosse por algo bagunçando as minhas plantações e matando o gado. O quê? Ele olhou para mim. Olha, eu não quero assustar você. Eu tenho certeza de que são apenas alguns coiotes. E o gado já pulou a cerca, acabou indo pro outro lado. Deve ser isso.
A sua tentativa de me confortar foi apreciada, mas eu estava começando a sentir que isso era um erro. Eu ficaria lá o tempo que fosse necessário, mas continuaria procurando em outro lugar. Acho que seria positivo o alugar desse homem, já que não havia contrato e eu apenas pagava todo mês. Tenho certeza de que tá tudo bem, eu disse, tentando corresponder à sua afirmação. Eu não tenho mais muito gado, apenas algumas vacas e alguns filhotes, então não acho que isso deva ser um grande problema. Ele me entregou a chave e saiu pela porta da frente. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me ligar ou vir bater. Não seja tímida. Muito obrigada, eu disse a ele enquanto ele voltava para casa. Andei um pouco pelo espaço antes de desfazer as malas e me acostumar com meu novo lar. Naquela noite, sentei-me na poltrona reclinável e procurei no meu telefone outros lugares para ficar. Procurei por horas, expandindo a fronteira cada vez mais, mas não consegui encontrar nenhum lugar que pudesse alugar. Até pensei em postar online para colegas de quarto, mas depois de ser despejada por causa do último e da ideia de morar com um estranho, prefiro correr o risco de ser comida pelos coiotes. Já era tarde e eu já podia começar a sentir o cheiro do orvalho na grama lá fora, quando me levantei para ir para a cama. O chão rangia alto a cada passo. Parecia que a casa inteira gemia a cada movimento que eu fazia. Não me lembrava de a casa estar tão barulhenta antes, mas talvez o silêncio da noite tenha tornado isso ainda mais perceptível. Fui para a cama, mas quase não dormi. Na manhã seguinte, enquanto voltava para o carro, vi Eli carregando o mapá até o celeiro. Acenei para ele, mas ele não deve ter me visto. Ele desapareceu lá dentro e eu saí para trabalhar. Quando voltei naquela noite, Eli estava sentado na varanda, fumando. Ele acenou para mim quando eu saí do meu carro. Oi! Eu chamei por ele. Eu poderia dizer que ele teve um dia tão longo quanto eu. Longo dia? É, o mesmo de sempre. Ele disse e sorriu. A miséria adora a companhia, hein? Eu ri. É verdade, respondi. Fui até ele e conversamos por mais ou menos 1 hora sobre nossas vidas, como crescemos e como chegamos onde estamos. Ele era doce e genuíno, ouvindo atentamente e compartilhando suas próprias histórias. Era exatamente o que precisávamos. Então eu sou a primeira pessoa a ficar aqui? Perguntei. Não, na verdade, outra senhorita ficou aqui antes de você. Ela provavelmente tinha mais ou menos a sua idade. Ela não ficou muito tempo, no entanto. Tivemos uma pequena discussão no início. O que aconteceu? Perguntei. Bem, ela alugou o andar de baixo, mas deixou a irmã ficar no andar de cima sem falar comigo primeiro. Ele suspirou. Eu devia ter deixado pra lá, já que ainda não tô pronto pra alugar o último andar, mas, sei lá, pareceu falta de educação. No início eu falei com ela gentilmente e ela continuou negando, mas eu via as duas, paradas, juntas nas janelas, uma na janela de baixo e outra na de cima, olhando pra mim. Eu as vi várias vezes ao longo de algumas semanas fazendo isso. Ele suspirou novamente. Elas eram estranhas. Isso é definitivamente esquisito, respondi. Eu não culpo você. Ele sorriu pra mim. Bem, é tarde. Já é hora de irmos pra cama. Ele se levantou e entrou. Boa noite. Boa noite, ele gritou, enquanto fechava a porta atrás de si. Boa noite, respondi, enquanto andava pela casa e voltava para o duplex. Quando entrei, percebi o rangido alto novamente. A cada passo, um rangido ecoava pela casa. Levei-me caminhando até o quarto para perceber que cada rangido sob meus pés soava novamente logo acima de mim. Balancei para frente e para trás para ter certeza de que estava ouvindo direito, e a cada passo, o baque ecoava lá em cima. Alguém estava lá em cima? Eu me perguntei. Olá? Chamei, mas ninguém respondeu. A irmã ainda morava lá? Fui na ponta dos pés até a escada, cada barulho lá em cima combinando com os meus passos. Não, deve ser apenas algo relacionado com a forma como esse lugar foi construído, eu tentei me assegurar. Olhei para a escotilha, pensando em dar uma olhada. Talvez seja melhor esperar até de manhã. Sentei-me na poltrona naquela noite, olhando para a escada. Posso ter cochilado 1 ou 2 vezes, mas foi uma noite de sono
insatisfatório. Não vi Eli pela manhã, ou teria pedido a ele que investigasse o segundo andar para mim. Saí para trabalhar, mas saí cedo para dar uma olhada no segundo andar antes que escurecesse. Quando voltei, Eli estava perto do celeiro com uma pá, coberto de terra e suor. Acenei para ele novamente, mas ele não me viu. Quando cheguei ao duplex, dei algumas voltas para ver se os rangidos ecoavam lá em cima. Mas não tinha mais nada. Liguei a lanterna do meu celular e subi a escada. Encontrei o interruptor da luz e liguei. O segundo andar era idêntico ao primeiro andar. Tudo era exatamente igual, exceto pela falta da vidraça na frente da casa ao lado da escada. Fui até a cozinha para ver se havia alguma coisa para cobrir a janela, mas todas as gavetas estavam vazias. Então, notei que a porta do quarto estava fechada. Tentei abri-la, mas a porta estava trancada. "Olá?" gritei, enquanto batia na porta do quarto, mas sem resposta. Se alguém morasse no segundo andar, não tinha nenhum pertence. A única saída que eu notei seria a janela aberta, mas não tinha como voltar sem uma escada. A pessoa poderia ter entrado e saído furtivamente ao meio-dia, enquanto eu estava no trabalho, mas certamente ele teria visto um intruso. Voltei para baixo para encontrar algo para cobrir a janela. Apesar de já ser tarde, decidi ligar para Eli para perguntar sobre o quarto no andar de cima. Encontrei um lençol extra debaixo da cama, enquanto Eli atendia. "Alô? Ei, Eli, é a Melissa. Desculpa te incomodar tão tarde, mas eu estava verificando o segundo andar e percebi que a porta do quarto lá em cima está trancada. Tem alguma razão para isso?" Ele resmungou um pouco para deixar mais óbvio que eu o havia acordado. "O quê? Não tem fechadura nas portas dos quartos." Eu congelei por um momento e depois pressionei um pé no chão. O rangido ecoou lá em cima, como na noite anterior. Dei outro passo e ecoou novamente. "Boa noite", disse Eli enquanto desligava o telefone. Eu estremeci. O único som que ouvia eram os grilos lá fora. Larguei o lençol e corri em direção à cozinha. Os baques e rangidos que fiz foram igualmente correspondidos acima. Peguei uma faca na gaveta e corri até a escada. Mais uma vez, cada batida me acompanhou no passo. Subi e coloquei a mão no alçapão, parando por um momento para me preparar antes de entrar. Não havia ninguém. Balancei para frente e para trás, ouvindo os rangidos vindos debaixo dos meus pés e acima da minha cabeça. Então pisei algumas vezes e o som ecoou alto, mas ainda parecia que vinha de cima. Tinha que ser apenas a forma como esse lugar foi construído, como o som ecoa ou as madeiras se movem. Eu disse a mim mesmo. Mas então percebi que a porta do quarto estava aberta. Dei alguns passos em direção ao quarto e espiei lá dentro. Vazio. Estranho, mas fiquei aliviada. Acho que a porta se abriu quando eu estava andando. Meu telefone tocou. Era ele. "Alô?" Eu respondi. "O que você está fazendo?" Ele perguntou. Eu estava olhando o andar de cima. Tinha uns barulhos e a porta do quarto se abriu, então eu... Mas ele me interrompeu. "Não", ele disse. "Por que você está no telhado?" "O quê?" Eu respondi. "O que você está fazendo no telhado? Por que você está em cima dele?" Eu congelei novamente. A minha mente disparou. Eu congelei de novo. A minha mente disparou. Olhei para a janela aberta acima da escada. "Você tá no seu quarto?" Eu perguntei. Eu não conseguia ver a casa pela janela no ângulo em que eu estava, então ele não deveria poder me ver. "Claro, eu estava na cama", ele respondeu. Levantei a mão e acenei. "Sim, oi", ele disse. "Eu tô vendo você." Eu larguei a minha faca e pulei pela escotilha. Peguei minhas chaves, entrei no carro e nunca mais voltei. Deixei para trás as poucas coisas que tinha. Ele me ligou no dia seguinte e insistiu que eu respondesse por que eu estava no telhado. Tentei explicar que não era eu, que alguém ou alguma coisa morava ali, mas ele não quis ouvir. Antes de desligarmos o telefone, ele me perguntou por que havia sangue e penas no quarto do andar de cima. "Eu não sei", eu respondi. "Mas eu não acho que você tenha um problema com coiotes. Não acho que a mulher que morou lá antes de mim tivesse uma irmã.
E eu não acho que a sua prima tivesse uma irmã gêmea também.